Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa cada vez melhor fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso para viver em paz, em conforto, com muita segurança, você e a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Consulte sempre um bom profissional para que você possa também ter o auxílio para fazer o seu negócio se desenvolver. Também o canal da NTBA conta com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia em fazer bons negócios, em gerar bons relacionamentos, enfim, aumentar o faturamento, fazer o seu negócio decolar. Eu gostaria aqui, antes da gente passar para aquela conversa especial, para aquela nossa convidada mais do que especialíssima no nosso cantinho do café, queria fazer uma reflexão com você, empreendedor, você, empreendedora. Quantas vezes você deixou para amanhã o que poderia fazer hoje? Pode pensar um pouquinho aí. Quantas vezes você adiou a resolução ou o enfrentamento de algum problema? Quantas vezes você imaginou que, peraí, deixa eu só fazer isso aqui, depois eu faço a outra, e quando foi ver, o dia passou, a semana passou e você não realizou? Quantas vezes você já se programou para iniciar uma atividade numa segunda-feira? E veio a terça, e veio a quarta, e veio a quinta, e você sequer iniciou. A tudo isso que a gente deixa para depois, vai começando a acumular as nossas atividades. Por conseguinte, podem haver perdas de oportunidades. E, sobretudo, a capacidade que a gente tem de resolver um problema e partir para o enfrentamento de outro. Porque todos nós sabemos, como empreendedores, a vida do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor, ela é feita de desafios cotidianos. Claro que a gente busca, através do planejamento, através de toda a estruturação do nosso negócio, poder praticar a gestão da nossa empresa de maneira mais tranquila, mais harmônica. Mas, em via de regra, as mudanças constantes do mundo dos negócios, no humor dos clientes, na ação dos concorrentes, nos fazem tomar ações e atitudes e comportamentos diferentes a cada dia. Então, é importante que a gente sempre mantenha o nosso planejamento, as nossas ações com foco e atenção. Isso talvez seja uma das grandes barreiras que todos nós empreendedores, principalmente pequenos, temos que superar. Porque as demandas são muitas, as distrações, entre aspas, no nosso cotidiano, na resolução de pequenas questões, até no encontro de agendas que não estavam previstas, fazem nos tirar da nossa rota, do nosso caminho. Então pense cada vez melhor em estruturar e organizar a sua vida cotidiana para que você possa encontrar tempo para realizar todas as atividades. E é interessante notar, não muito distante, conversando com um amigo, e nós chegamos à conclusão. A única coisa que dinheiro não compra é tempo. Não importa pensar quem é o cara mais rico do planeta, o empresário mais bem-sucedido. Evidentemente, o saldo bancário, as contas, a exposição talvez seja diferente de mim, de você, que nos acompanha no canal do NTBA. Mas algo, o empresário mais rico, a pessoa mais bem-sucedida, tem igualzinho a nós aqui que estamos conversando frente a frente agora. 24 horas no seu dia. E para que a gente mantenha sempre o foco e a atenção, nós temos que ter uma palavrinha mágica chamada disciplina. E essa disciplina nos impõe a sermos severos, primeiro conosco,
para nos cobrar, para que não tenhamos a falta de atenção ou busquemos uma justificativa para deixar para depois algo que podia ser realizado agora. Pense nisso, porque o assunto de hoje na nossa conversa do café vai abordar muito essa temática. Vamos para aquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Estamos de volta, empreendedores, estamos de volta, empreendedora, naquele cantinho gostoso do seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Hoje, recebendo uma convidada especialíssima, alguém que tem uma vivência na área de turismo, de hospitalidade, no agenciamento de viagens, alguém que conhece, né, como lidar com as pessoas em suas viagens, como guia de turismo que o é, com experiência internacional, com uma vivência, né, como profissional muito grande. Então recebemos no episódio de hoje, do nosso canal da NTBA, Sandra Freitas. Seja bem-vinda. Olá, Alexandre. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. E não só agradecer, mas lembrar que quem sabe faz da hora e faz acontecer, não é isso, Sandra? Com certeza. E aí advém o tema para a gente bater esse papo gostoso no nosso cantinho do café da NTBA, que é procrastinar. Potencial perda de oportunidades. Mas afinal de contas, Sandra, o que é procrastinar? O que será? Procrastinar, eu te dou uma resposta com uma pergunta, que não é muito correto, mas procrastinar, na sua opinião, é a mesma coisa que ter preguiça? Não, evidentemente não. A Claro preguiça é que não. aquela coisa gostosa que a gente está assim, toca o despertador, aí você vai fazer mais 2 minutos, que invariavelmente vira 30, né? Mas isso a gente tenta correr atrás, né? Então é aquela coisa amorosa, às vezes o pensamento lento, mas eu entendo que procrastinar é outra coisa. Já respondi metade da pergunta, a outra metade quem responde é você. Então, procrastinar é quando a gente fica adiando aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes a gente não tem mais tempo para fazer, ou até como título, você perde as oportunidades. Porque, como você bem disse, o tempo ele não volta. Algumas coisas a gente consegue. O horário que você perdeu, você às vezes consegue correr atrás para... Ai, eu cheguei atrasado. Mas e aquele curso, aquele trabalho, como é que você vai fazer se você perdeu aquela oportunidade? Não, e na vida profissional, a gente consegue até, talvez, ser muito mais impactado. Você falou da questão de cursos, de trabalho, vamos falar da área acadêmica. Eu acho que na academia, né, seja na escola, seja no colégio de nível técnico, seja nas universidades, sempre há uma falsa impressão que tudo pode ser contornado, que dá para chegar e tentar conversar com o professor, com o coordenador, para tentar arrumar um jeito de tentar adiar uma data que foi pré-estabelecida num calendário. O que, ao meu ver, é um ledo engano, né? E eu confesso que eu tive uma experiência bastante interessante na Universidade de São Paulo. Tive a oportunidade ali de fazer o MBA, de fazer mestrado, e uma das coisas que sempre me disseram: você pode fazer aqui do jeito que você quiser. Você só não pode cometer um único pecado. Um único pecado. Não perca prazo. Não perca os prazos. Se existe determinada atividade para ser entregue, entregue. E eu, lamentavelmente, fui testemunha de alguns colegas de mestrado que deixaram, assim como eu, confesso, para a última hora de entregar o trabalho, só que eu entreguei com tempo hábil. Mestrado. Que a gente está envolvido com atividades profissionais, com uma série de outras coisas, então a gente vai tentando colocar ali, mas eu entreguei meu trabalho dentro daquilo que estava colocado. E no último dia nós combinamos entre nós de irmos à universidade para, já que todo mundo entregou, vamos comemorar, né? A etapa cumprida, mesmo porque depois vem a defesa, né? E eu, lamentavelmente, vi 3 colegas meus perderem mais de 3 anos de estudo. Alguém vai falar, mas só por 5 minutos? Não, um foi 1 por 5, outro por 8, outro por 12 minutos. E naquela oportunidade, você tinha aquele carimbador com data e hora que você batia, ele carimbava. E aquilo equivalia de
protocolo. Foi um disque. Ah, mas a data não tinha horário. Era até às 17 horas. Ali estava escrito. Era até às 17 horas. Não, chegou às 17h05, chegou às 17h08, chegou às 17h12. Claro que naquele momento você tenta compreender as situações, é trânsito e tal, mas o que a gente também ouvia? Você tem 3 anos para entregar um trabalho. Você não tem 15 minutos para entregar um trabalho. Porque ao longo que você vai cumprindo os créditos, você também já pode ir escrevendo. Quando você passa para uma banca de qualificação, você já tem ali as orientações finais para lapidar, para depurar aquilo que você vai escrever como texto final. E, obviamente, o seu orientador sempre ali te acompanhando. Então, você sabe dos prazos. Deixar para o último dia, de fato, é um risco muito grande e a gente viu isso acontecer. Isso na academia. Quando a gente traz isso para a vida profissional, onde você tem prazos a cumprir com o cliente, há relatórios a serem entregues, porque existem processos que demandam da sua interação, aí não tem como deixar para depois. Ou você cumpre ou você cumpre. E aí vem um pouco, Sandra, talvez a gente possa abordar mais esse aspecto, o fato de procrastinar, de deixar para depois algo importante que tem que ser feito, muitas vezes vem muito ao reboque de falar, bom, eu não fiz isso aqui agora, amanhã eu faço sem problema. Ou então eu viro à noite fazendo as coisas. A probabilidade de alguma coisa feita de maneira na pressão sair correta, cada vez é muito menor. E não estou dizendo aqueles profissionais que têm por as suas características profissionais, pela atividade que desenvolve, à noite. Né? Então a gente conhece muitos profissionais da área de comunicação, né? Da área de artes, né? Principalmente da música, por exemplo, que os shows vão de madrugada e tal. Então você acaba trocando, né, o dia pela noite. Isso pela sua atividade profissional. Agora, deixar para depois, falar de madrugada eu varo, eu acho que não é um bom negócio, né, Sandra? Com certeza não. E você vê que muitos começam, às vezes, vamos para a vida acadêmica, mas vamos começar, como era o meu público, adolescente. Você vê de escolas, às vezes trabalhos a entregar. Quantas vezes a gente recebe, olha, hoje eu não vou na aula porque eu tenho um trabalho. Peraí, quando a professora passou há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, peraí, você teve 1 mês para fazer. Ah, mas você sabia que você tinha que fazer. Aí, como você disse, deixou para a última hora. Aí depois você vai pedir o feedback. E aí, você entregou, entreguei. Qual foi a nota? Mas aí chegou na hora, um do grupo, outro do grupo. Por quê? Ou às vezes acontece, aquele se dedica, o outro se dedica, mas tem aquele que vai deixando, e quando chega o último minuto, descobre que a pessoa não fez. É o comprometimento, né, Sandra? É a disciplina, de fato o compromisso que você assume. Porque você não sabe o que pode acontecer. Porque quando você está procrastinando, você está adiando. Mas, de repente, como é o caso das pessoas que fizeram mestrado, presumo eu que eles trabalhassem. Sim, tinham sem famílias. dúvida. Então, às vezes, você E o culpado foi o trânsito de São Paulo, foi o trânsito da Marginal. Com certeza. Os 3 anos, não. Aí, naquele último minuto, tinha trânsito. Teve um acidente, por isso que eu... Mas espera aí, e o que vinha por trás? E aquele todo outro tempo? Entendeu? Então, assim, e a gente leva, porque uma vez eu tinha um aluno que ele estava questionando comigo, já acadêmico, né? E ele estava falando assim, não, Titi, porque lá na faculdade o professor falou tal coisa, não deixou eu entregar o trabalho depois, não sei o quê. E eu parado escutando, eu falei assim, e o que o professor te disse? Porque no mercado de trabalho é diferente. Ele está errado? Não. Você faz medicina. Se você for um médico, você pode entregar o teu exame amanhã? A pessoa está doente, ela vai ficar esperando. Não. Digamos que ela está ali naquele momento... Esperando um laudo. Esperando o laudo. Ou ela está na emergência, ela precisa, naquele momento, daquele atendimento. Ele é engenheiro, ele precisa... então depois a gente conversa. Depois... Você pode? Não pode. Então, assim, eu falei, aonde que o professor está errado? Quando ele te passou ontem o trabalho? Ele te passou antes de ontem? Porque se ele te deu um dia, que a gente sabe que no trabalho é assim. Às vezes o teu chefe vai chegar e vai falar, eu quero isso pronto
para No amanhã. final do dia, para daqui a 2 horas, enfim. E você vai ter que ver ele pronto. Você foi preparado para aquilo. E você sabe que tem que fazer, né? E com isso, muita gente está levando para a vida, eu digo assim, para a sua vida particular. Então, eu preciso estudar o idioma. Eu preciso. Eu trabalho na empresa tal e ela exige, ou eu quero trabalhar. Então, eu preciso fazer um curso. Depois eu faço. Todo começo de ano, né? Nós já estamos no segundo semestre. Então vai ser assim, ó, janeiro eu começo. E esse janeiro vira fevereiro, que vira março, que vai indo, que vai indo. Próximo ano, tá que nem Também inverno. vale a lista dos desejos, não? Da wishlist de Happy New Year? Isso. Então vai. Então faça uma lista, veja as suas prioridades. E muitos, lendo, né, conversando com algumas pessoas, você vê que algumas pessoas também, às vezes, elas procrastinam, elas vão adiando, porque às vezes muitas não se acham capazes de fazer determinado trabalho. Você acredita nisso? Eu acredito, e também acredito, sim, Sandra, que a gente tem, em via de regra, uma propensão a querer fazer as atividades mais fáceis primeiro, deixando as mais complexas para depois. Só que, em via de regra, o que nós aprendemos? Quanto mais cedo você encara de frente as atividades mais complexas, isso pode ser no dia. Nós já tivemos episódio, então convido você, empreendedor, você empreendedora, nós já tivemos episódios aqui do seu canal da TBA falando exatamente sobre isso. De atacar em primeiro lugar aquelas atividades que não são tão prazerosas assim. Eu diria, sobretudo para você, empreendedor, para você, empreendedora, acho que a parte financeira, a parte de controle, é uma das coisas que mais causa dissabores, né? Mas fundamentais para a gestão de negócio. Sem controle não há gestão. E sem controlar os números que são frios, porque número não tem emoção. A voz tem emoção, a gente fala com o coração, tem gente que às vezes fala com o fígado, porque está naqueles dias irritados, mas o número ele é gelado, ele é frio. Então é importante que a gente trate isso com muito cuidado, com muito carinho, e às vezes, quando a gente está chegando na nossa empresa, chegando no nosso escritório, a cabeça, depois de uma boa noite de sono bem dormida, evidentemente, claro que se os números estão no vermelho, a preocupação continua, não desliga nunca, né? A gente sempre vai tentar achar soluções, inclusive nos sonhos, né? Que nos dê aí um prenúncio de solução dos problemas. Mas em via de regra, depois de uma noite você chega, e como brincam, né, Sandra? Nada como uma noite entre 2 dias. Né, para você de repente baixar um pouco a frequência, relaxar e você chega no dia seguinte para a resolução daquele problema ou para fazer aquela tarefa indigesta já logo no primeiro momento da manhã. E a partir daí, as outras atividades que você julga mais prazerosa, elas vão se encaixando, porque mesmo que ao longo do dia haja um natural cansaço físico, um eventual cansaço mental, mas são atividades que você por si só serem mais prazerosas. E aí, como a gente costuma dizer, Sandra, quando a gente faz o que gosta, não tem dia, não tem hora, não tem lugar. E na hora de procrastinar é justamente o contrário, né? Nós temos que atacar esse mal pela raiz, não é? Sim, porque você procrastina até o teu lazer. Acaba misturando. Porque eu quero viajar, tá? Eu quero viajar. Eu quero. E Eu quero. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom. Faço um planejamento. Quanto eu preciso? Quanto tempo eu preciso? Ah, para juntar. Tá. Não dá para eu ir nessas férias para Paris. Mas de repente eu posso ir mais perto. Posso ir para o interior de São Paulo, posso ir para o interior do Brasil, sei lá, para o litoral. Quanto eu vou gastar? Tanto. Vou à agência, vejo e faço todo o meu planejamento. Então dá para você ir, entendeu? Você tirar suas férias. Ah, eu preciso tirar um momento com a minha família. Hoje não dá, tô cansado. Ai, vamos ficar em casa assistir um filme. Aí amanhã, aí depois de amanhã, e aquele momento vai passando, aquelas crianças vão crescendo, a família vai indo, se não tem criança, mas a esposa ou o marido, ou sei lá, os pais, sei lá, os amigos, é quando vai ligar, fulano tá casado. Ah, poxa vida, mas é que demorou tanto. E o tempo passou, né? E o tempo passou. Quantas vezes a gente vê amigos que vão te chamar, você fala assim, nossa,
mas eu te chamei tanto, agora, tipo assim, acaba, porque a vida da gente é isso. Ela tá se renovando, então você também, obviamente, você tá afunilando, indo para outro caminho. Então, às vezes, aquela que você podia acrescentar um bate-papo, um café, Uhum. acabou ficando lá atrás, né? Sem E eu dúvida. acho assim, não podemos perder principalmente o foco. E hoje com as pessoas mais jovens, até com os mais velhos também, mas perder o foco na sua vontade de renovar, de estudar, de ir atrás, de sonhar, mas se programar. Não tenha dúvida. Mas aí eu te pergunto, Sandra, a gente deixa para depois? A gente vai procrastinando? Mas a pergunta é, como vencer a procrastinação? O que a gente deve fazer para que esse bichinho do deixa para depois não pique mais a gente? Eu acho que a primeira coisa é você fazer um planejamento daquilo que você quer. Você escrever aquilo que você realmente quer. Então, eu quero, sei lá, tirar férias, eu quero tal coisa. Eu quero estudar, eu quero fazer um curso, eu quero um aprimoramento, eu quero que a minha empresa ela cresça. Então, tá bom. Eu preciso fazer essa atividade. Eu preciso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me programar para aquilo, chamar quem entende e ver como fica. Então, assim, e aí eu vou eliminando. E começando, geralmente, você vai enumerando, mas aí nesse caso eu vou falar para começar pelo que gosta, para evitar que se vai procrastinando. Quando você falou de atividades mais difíceis, que a gente geralmente é elas que a gente deixa, tudo, você, como bom professor, você também sabe que na prova, pelo menos era o que eu orientava meus alunos. Comecem pelas questões mais difíceis e deixem as mais fáceis para o final. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Eu pergunto para você que a gente fala isso. Porque por um simples fato, quando você está com a cabeça iniciando uma avaliação, que ninguém gosta de ser avaliado, a verdade seja dita. Mas a partir do momento que você está num processo de avaliação e você entende quais são as questões mais complexas, a sua cabeça ainda está fria. Isso. Então você tem uma velocidade de raciocínio muito maior. E é ali que você se concentra. Se você não resolver de imediato, você deixa o encaminhamento dela. Às vezes tem questões que dá para fazer exatamente isso. E aí você parte para as mais fáceis de resolução. A mesma coisa quando você tem prova de concurso, enfim, né, que são mistas, né, as disciplinas que ali estão, geralmente as pessoas tendem a ter mais dificuldade com a área de exatas. Então começa por ali. Tenta enxergar, às vezes com a cabeça mais fria, os números ficam mais amistosos e você consegue resolver. Então cabe cada um estabelecer sua estratégia. Claro que tem gente que vai preferir, não, eu vou fazer as mais fáceis ou aquilo que é mais prazeroso para mim, eu inicio, porque eu já me livro logo, já dou celeridade e depois eu me concentro nas questões mais complexas, ou nos relatórios, ou nas atividades mais complexas do dia a dia. Ocorre que a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos. E a gente é um ser biológico. Né? Diferente da máquina que foi feita para funcionar, concebida para funcionar 24 horas, nós não somos um equipamento para ligar na tomada e ficarmos aceso, atento 24 horas. Então é natural que nós tenhamos cansaço, físico, mental, a estafa. Isso tudo vai prejudicando a nossa linha de raciocínio. Claro que cada um sente a sua zona de conforto. Como a gente também sabe, Sandra, que a depender das pessoas, existem momentos do dia onde nós somos mais produtivos ou menos produtivos. É interessante que quando mais jovem, no início da minha carreira profissional, eu percebia que pela manhã, pelo período da manhã, eu me sentia revigorado para pensar em planejamento, para estabelecer as estratégias e tal. Hoje, já passado um tempo, talvez até um pouco de experiência e das vivências, né? Eu confesso que acho que não tem nem magia nem horário. Os insights acontecem, né? E a gente consegue ali pensar em alguma coisa. Não que necessariamente eu vou desenvolver ela até o fim ali, mas o insight veio e a gente anota. Então vai uma dica para você, empreendedor, para você, empreendedora. Teve um insight, sempre pega o papel, uma caneta ali próximo. Então pega, né, no próprio smartphone, lá tem um bloco de notas, dá uma anotada. Ou se tiver alguém lá, como já aconteceu comigo, tá tomando banho, veio a ideia. Mano! Aí minha esposa que fica como escriba, né? Anota isso aí. Eu não tô entendendo. Só anota. Só. Só anota.
Porque para mim faz sentido. Às vezes o insight vem num jogo de palavras que pra gente que está ali pensando naquele momento, e elas se vão, elas se perdem. Então a gente tem sim que tomar esse cuidado e falar, depois eu penso. Não, não. Anota, já faz ali um compilado, já começa a dar um encaminhamento para que no dia seguinte você continue então desenvolvendo. Agora, qual outra dica, Sandra, você dá para a gente vencer a procrastinação? Então, você sempre tem que tomar muito cuidado se quando aquela tarefa que você está procrastinando ela, e aí para fazer outra. Então tá bom. Eu gosto mais dessa. Então, eu, tipo assim, que nem você disse, como é que eu vou falar? Eu gosto mais de inglês do que de espanhol. Então, eu vou fazer o curso de inglês. O de espanhol, eu tendo condições de fazer os dois, tá? E Porque tendo às vezes- eventualmente a necessidade de fazer os os dois. dois. Eu tô dizendo assim. Então, assim, eu vou fazer inglês. Aí, só que assim, a minha realidade, o que que é? O espanhol, digamos assim, né? Então, o que que eu tenho que começar a fazer? Eu vou procurar o que que me dá, o que que eu gosto no espanhol, o que que me dá prazer. Então, por exemplo, quando eu fui aprender espanhol, é porque naquela época aparecia a cantora Laura Pausini. Embora a italiana cantava em espanhol. E ela era italiana, cantava em espanhol, e eu com CD, eu ficava ali, e onde eu trabalhava, estava lançando uma coleção nova de livros de espanhol, e eu tinha que representar a editora, e o que acontecia? Eu tinha que falar as palavras e tinha que saber. Então eu ficava, meu Deus do céu. Então eu comecei a buscar o prazer naquilo que eu estaria deixando de lado. Então, eu gosto desse. Então você busca o que te dá prazer naquilo ali. Aí tal coisa. Então você vai começando a se automotivar para fazer. E claramente, faça. E não deixe claro o outro idioma ou, sei lá, o outro A curso outra atividade. que você tenha que fazer, tá? Então, se você não gosta de tal coisa, procure alguma coisa semelhante, mas faça. E Né? acho que você está trazendo uma boa dica, né? Que mesmo nas atividades mais complexas, quando a gente começa a associar, né, alguns pontos de conexão, aquilo vai deixando de ser um monstro de sete cabeças, aquilo vai Sim. deixando de apresentar uma grande dificuldade e a gente consegue ali desenvolver com muita tranquilidade aquela tarefa, aquela atividade ou aprendizado, né? Que nunca é demais alertar para você empreendedor, para você empreendedora, é importante de aprendermos sempre, né? O que mais que a gente pode dar? Agora eu vou dar uma dica para quem conhece alguém, quem trabalha, né, com presentes, tudo, e conhece uma pessoa que gosta de procrastinar. Porque às vezes procrastina tudo, né? Então você tem um aniversário de última hora. Eu cansei de lidar com pessoas que eram procrastinadores assim. E para mim era maravilhoso nesse ponto. Sandra, como eu com uma boa consultora de presentes, era tipo assim, 10 horas da noite, o aniversário no dia seguinte, eu preciso de um presente para fulano. Você tem? A primeira pergunta, 10 horas da noite, 11 horas, era coisas assim. Tá, qual é o perfil da pessoa? A pessoa é assim, assim, assado. Então, você já tem que estar lá. Então, ela quer isso, é aquilo, tem que você vá dormir, acordar, porque você tem que dar uma resposta para o teu cliente no dia seguinte. Sem dúvida. Então, você também tem que aprender a lidar com as pessoas que são procrastinadoras. O que acontece? Disso aí você também tem que tirar para você. Você tem que se autotrabalhar, mas desde que você também trabalhe com pessoas que são assim, elas não entram diretamente em confronto com você porque não trabalham contigo, mas são teus clientes. Aos poucos você vai falando, olha, hoje eu consegui fazer, hoje eu fui atrás, mas pode ser um dia que seja um pouco mais difícil. Então, você também tem que saber tirar proveito. Tirar proveito. Claramente disso. no bom sentido disso, né? Olha, uma conversa no café assim gostosa, nem o café esfria, né, Sandra? Eu queria muito te agradecer pela sua participação nesse episódio do nosso canal da MBA. Espero não, você está convocada, né? E não vai ser com procrastinação, não. Eu posso procrastinar? Não. Vou procrastinar, então. Você vai vir mais vezes conversar aqui com os nossos espectadores, com você, empreendedor, com você, empreendedora, porque a tua informação, a tua vivência é muito bacana para a gente compartilhar. Agradeço mais uma vez a tua participação, Sandra. Eu que agradeço, o prazer de estar aqui.
Com o oferecimento da Construtora Miramar, mais de 49 anos, construindo patrimônio sólido para que você e a sua família possam ter aquele cantinho gostoso, viver com tranquilidade, com segurança. Fique atento aos novos lançamentos da Construtora Miramar. Com apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, e você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão tributária, fiscal, financeira, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia, a sua atenção e não a procrastinação em realizar bons negócios. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!